Oi, gente, que privilégio poder compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o meu estudo do Vem Segue-me desta semana. E eu vou te contar quanta gratidão eu senti. Quanta gratidão eu senti por ser membro dessa igreja. E eu não podia evitar de lembrar quando eu estive na igreja pela primeira vez. E nessa época, que era ainda Ramo de Caxangá, o prédio, na verdade, era uma casa alugada, e eram lá que aconteciam as nossas reuniões. Foi nessa casa que eu me batizei. E eu lembro que me chamou muito a atenção, na frente da casa tinha um letreiro, uma placa de madeira com o nome A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E quando eu entrei, o sentimento que eu senti ao entrar na capela pela primeira vez, a maneira como eu fui recebida, né? Só tinha missionários, a pessoa que deu a nossa referência e uma amiga. E depois, no domingo, na nossa primeira reunião, que era uma reunião de testemunhos, como as pessoas nos abraçavam, como nós somos acolhidas, como nos sentimos bem. Eu lembro que nós assistimos ainda, nessa época, o seminário, havia uma aula de seminário aos domingos, e nós assistíamos numa garagem. E nessa época o seminário podia fazer com 12 anos. E nós assistimos esse seminário numa garagem. A pia batismal era uma pia de cimento, uma pia improvisada. Eu lembro quando os homens se reuniram para cimentar um terreno para poder jogar bola, para ser a quadra. E quantos momentos bons eu tive naquela capela. Com Rosa, que era minha professora do seminário, com os meus amigos, com Geraldo, que era meu bispo. Eu lembro de tantos bons momentos. Quantas impressões do Espírito ficaram marcadas no meu coração. Lembro daqueles bailes, nós éramos parte do distrito de Olinda. E os nossos bailes bombavam, vinha gente de todas as partes para aquela nossa casa simples, mas que existia tanto amor, tanta união, tanto compromisso. E eu não pude deixar de encher meu coração. E essa semana eu conversei muito com duas amigas. Conversei muito com Hélida, muito com Márcia, que eram minhas amigas dessa época. Não falamos propriamente do Evangelho, mas só de falar com elas, o sentimento que eu tive é de como o Senhor é bom conosco. Porque nos ajuda a edificar, a melhorar relacionamentos, nos ajuda a nos apoiar, nos ajuda a ver como nós dependemos uns dos outros. E eu sou imensamente grata por isso. E por que eu lembrei de tudo isso? Porque quando eu estava estudando, a gente vê que os discípulos, eles estavam ensinando o Evangelho, eles estavam pregando, a gente está vendo o terceiro NEF 27, e em meio a essas andanças, eles jejuam, eles oram, e o Salvador Jesus Cristo aparece. E aparece e diz: o que é que vocês querem pedir? E eu achei muito interessante, porque muitas vezes nós estamos orando e estamos jejuando. E pedimos coisas. E mostra como os discípulos tiveram ali o seu pedido realizado. Porque os discípulos vão lá e dizem ao Salvador: nós queremos saber como deve ser chamada a tua igreja, porque há controvérsias. E aí o Salvador ensina, né? Ensina aquilo que nós já sabemos, que a igreja é dele. E por isso precisa ser chamada com o nome dele. E nós vimos algum tempo atrás, numa conferência geral, o presidente Nelson falar sobre isso, falar sobre o nome da Igreja de Cristo e que nenhum outro apelido deveria substituir o nome da igreja. É que o Satanás se alegra quando o nome da igreja não é mencionado, que tem poder cada vez que mencionamos o nome da igreja. Nós estamos dizendo quem é o mestre, quem é o dono, quem governa, quem dirige. E o Salvador diz ainda, e aí ele diz para eles: não leram as Escrituras que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo, que é o meu nome? Porque por esse nome serei chamado no último dia.
E todo aquele que tomar sobre si o meu nome e perseverar até o fim, será salvo no último dia. Portanto, tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. E a igreja, pelo meu nome, e invocareis o Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a igreja por minha causa. Então, olha só, ele diz assim, olha, a igreja precisa ter meu nome. A igreja precisa ter o meu nome. E aquilo que vocês me viram fazer, faça-se. Então, gente, que a gente possa lembrar que o nosso mestre, aquele que nos guia, é o Salvador Jesus Cristo. Essa igreja pertence a ele. Mas é muito interessante porque nós somos coparticipantes também. É como se ele estendesse essa herança para nós. Quando ele diz que o nome da minha igreja será a Igreja de Jesus Cristo. Mas, quando a gente continua o nome dos santos, quem são os santos? Somos nós, os imperfeitos, tentando santificação, tentando viver o Evangelho de Cristo, tentando fazer as obras que ele fez. Nós somos os santos nos últimos dias. Então ele divide conosco esse legado. Cabe a nós continuarmos esse legado. Ele dirige essa igreja, mas nós como santos, imperfeitos, às vezes errando, às vezes acertando, somos que levamos à frente esse evangelho, que levamos à frente a sua igreja. E ele diz que se nós tomarmos sobre nós o nome de Cristo, né, se nós edificarmos a nossa vida sobre o evangelho de Cristo e fizermos as mesmas obras, a gente vai ver o Pai manifestar os milagres nesse evangelho, nessa igreja. Porque a igreja precisa estar edificada sobre o evangelho. O que é que significa o evangelho? As boas novas. O que significam as boas novas? Cristo. Cristo são as boas novas. Então não basta ter o nome da igreja de Cristo, mas precisa estar edificada sobre o seu evangelho. Então as obras que nós vimos Cristo fazer, precisamos fazer na nossa vida. E como ele diz, vós sois a luz do mundo. A nossa luz precisa refletir aquilo que nós acreditamos. Então significa o quê? Fazer o bem às pessoas. Significa levar adiante esse evangelho. Uma coisa interessante também é que se nós cuidamos da igreja de Cristo, precisamos defender essa igreja. Né? Afinal, quando você tem alguém difamando, falando mal de você, o que é que você faz? Você vai cuidar do seu bom nome. Então há muitas discordâncias e controvérsias, pessoas que equivocadamente dizem assim, não, você não pode falar nada quando alguém fala mal da igreja. Não, gente, nós podemos sim, podemos defender aquilo que nós acreditamos. Foi isso que Cristo fez. Aí, muito cuidado, isso é diferente de discórdia. Isso é diferente de discórdia, mas muitas vezes nós podemos sim expressar a nossa opinião e defender os nossos valores. Eu vejo muitas vezes a minha filha colocar lá nas suas redes sociais o que o profeta disse, ou uma escritura. Eu lembro de algumas semanas atrás, quando ela colocou um pôster sobre Cristo e sobre a sua verdadeira doutrina, arrependimento, batismo. E aí, o que acontece? Uma amiga dela, inativa, foi lá e retrucou um monte, e foi lá contradizer a doutrina de Cristo, que a igreja era falsa, e etc. E aí, o que é que você vai fazer? Vai ficar calada? Não. Minha filha foi lá, expressou o amor que sentia por aquela jovem, né, que foi desde a época da sua juventude, que viveram momentos bons juntos, mas falou e reafirmou a verdadeira doutrina de Cristo. Então, é diferente de você brigar nas redes sociais, você prestar um testemunho, você defender o que acredita, defender o bom nome da igreja. Então, que a gente possa levantar as nossas luzes também e não se omitir, né? E muitas vezes que a gente use as nossas páginas para poder pregar o bem, para poder divulgar o evangelho, para falar e até para desmistificar. Né? A gente sabe que existe uma oposição muito grande hoje em relação à igreja e muita gente pregando de maneira contrária e verdades com mentiras, confundindo pessoas. A minha irmã me falava em Recife, 2 pessoas se afastaram porque viram coisas na internet. E às vezes até de membros, assim, que ainda frequentam a igreja, mas que não entenderam a doutrina.
Então, a gente fica pensando como aquilo que a gente diz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, pode impactar outras vidas, ou pode ajudar uma família, uma pessoa a não estar mais hoje no Evangelho. Então, como a gente tem uma disseminação muito grande de notícias falsas, a gente tem sim a obrigação de compartilhar o que é verdadeiro, de defender a Cristo, de defender a sua igreja. Quando nós somos membros da igreja, nós tomamos sobre nós o nome de Cristo. E isso é muito diferente de discórdia. Eu estou falando de defender a verdade e a retidão. Estou falando de defender aquilo que acreditamos, a nossa luz. Para isso a gente não precisa brigar. É lindo quando, ainda no capítulo 27, ele diz assim, que ele veio para cumprir a vontade do Pai, que o Pai lhe enviou. E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado da cruz, levantado na cruz, e pudesse atrair todos os homens a mim, a fim de que assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Então olha que lindo, né? Porque tem um discurso do Elder Holland, inclusive ele fala sobre isso. Cristo foi levantado da cruz. Ele ficou numa posição de evidência, para que todo mundo o visse. E ao ser levantado da cruz, ele foi glorificado pelo Pai, porque ele venceu suas provas na vida, ele venceu a sua missão. E ele diz a mesma coisa, Bem-aventurados sois, porque sereis levantados no último dia. Nós também podemos ser levantados na cruz. Da nossa cruz, que pode ter sido muito pesada. E essa cruz, gente, às vezes pesada, vem pelos encargos financeiros, vem pela responsabilidade que temos por os nossos ombros, às vezes vem pelas enfermidades, vem por uma morte. Cada um vai ter a sua cruz. Cada um vai ter os seus dissabores na vida, às vezes o desentendimento, às vezes o não ser compreendido, ou não se sentir aceito. São tantas as cruzes, mas podemos ser levantados na cruz. Quando perseveramos, quando guardamos os mandamentos, podemos comparecer um dia nesse grande tribunal, sem manchas, se escolhermos seguir a Cristo, se escolhermos tomar sobre nós seu nome. Temos a sua herança nesse reino. Ele fala ainda, que aquele que bate, ele vai ser aberto. Aquele que pede, ele vai receber. O que mostra que o Senhor está pronto para nos atender. Mas nós precisamos encontrar esse caminho de abrir nosso coração, esse caminho de se achegar a Ele, sabendo que Ele vive, que Ele é acessível. E tendo a consciência que vivemos aqui por fé. E é essa fé que devemos depositar nele. Mais adiante a gente vai ver, quando o Senhor atende os desejos dos seus discípulos, dos 12, de como 9 deles pede que fiquem na terra até a idade da árvore, que eles possam depois encontrar aí com Cristo nesse tribunal, que leve a sua vida aí normal até o Senhor achar conveniente, que eles provem a morte e que um dia estejam no trono de Deus. Esse é o desejo deles. Mas tem 3 que têm um desejo diferente. E eles não ousam esse curso normal. E é interessante porque eles também não se sentem à vontade para pedir. Mas o Senhor sabia o desejo do coração deles. E ele vai lá e diz, o que é que vocês querem que eu conceda? Mas eles não se atreviam a dizer o que desejavam. Mas ele diz, eu conheço o que vocês pensam, eu sei que vocês estão querendo a mesma coisa que pediu João, meu amado, E ele vai lá e concede o desejo. E ele diz, vocês nunca vão provar a morte. Seu corpo vai ser transformado, vocês vão permanecer na terra até a minha segunda vinda. Gente, que glorioso. A gente tem essa história aqui tão sagrada dos 12 e dos 3 nefitas com esse desejo inusitado de não provar a morte,
mas de permanecer na terra e que o Senhor concede. Mas mais que tudo, a gente aprende esse relacionamento que o nosso Salvador sabe tudo. Ele sabe o que a gente necessita. Ele sabe muitas vezes aquilo que a gente não transpõe em palavras. Ele sabe o desejo do nosso coração. Mas, muitas vezes, a gente vai precisar estreitar esse relacionamento com Ele. Muitas vezes, a gente vai precisar ir além. E vai precisar dizer, e vai precisar realmente desejar muito aquilo que nós queremos para que a gente realmente alcance o que o Senhor está disposto a nos dar. E Ele concede isso. Há muita especulação sobre isso, mas a gente sabe que isso é algo sagrado. Eles estariam escondidos aí para o mundo, estariam no mundo ministrando aqui. Eles ministrariam entre gentios, ministrariam entre os judeus, ministrariam entre as tribos perdidas. Eles, todavia, permanecem nesse mundo com corpos que foram transformados. Eles não sentem a dor física, não passam pelas enfermidades. O Satanás não tem poder sobre eles. A única coisa que eles sentem, a única dor, é pelos pecados do mundo. E eles, através de sua ministração e pregação, têm ajudado a converter as pessoas ao Evangelho. E é lindo porque fala deles aí que foram lançados em prisões e não morreram, foram jogados em fornalha, foram atirados em covas de leões, de animais selvagens, mas eles continuaram sem provar a morte, porque a palavra do Senhor será cumprida. E um dia, todas essas coisas nos serão mostradas, nos serão reveladas. E é muito interessante também porque o Salvador, ele estava lá, pregando o Evangelho aos judeus. Mas agora ele veio pregar aos gentios. E é interessante essa conexão, essa relação do livro de Mórmon com a Bíblia, porque a gente viu Pedro pregando, falando dos gentios, né? Quem são os gentios? Relembrando, a gente sabe que os gentios são aqueles que não são judeus, são aqueles que não são da linhagem literal, e também são aqueles que ainda não são membros da igreja, não aceitaram, né, se tornarem parte do convênio por essa herança e não foram aceitos ainda na casa de Israel porque não são parte do convênio. Então a gente vê Pedro no seu esforço, pregando, falando sobre os gentios, falando que os gentios estão lá agregados, estão juntos da casa de Israel, eles são parte disso, e a gente tem um Salvador aqui falando sobre os gentios. Então, a gente vê como o Senhor tem esse plano perfeito, que nada que foi ensinado em Jerusalém para os seus filhos deixou de ser ensinado nas Américas, né? E ele diz, sim, a gente já está aqui no 3º Nef 28, até mesmo entre os gentios será realizado por eles uma grande e maravilhosa obra antes do juízo. E a gente vê essas grandes e maravilhosas obras acontecendo. A gente vê também, né, quando um dos sinais é revelado, que é falado, que é o aparecimento do livro de Mórmon. O aparecimento do livro de Mórmon seria um dos sinais nos últimos dias de que a coligação de Israel começou. Gente, nós temos um sinal palpável em nossas mãos. É o livro de Mórmon. Que a gente possa ler muito esse livro, lembrar de todo o sacrifício que foi feito para que ele chegasse nas nossas mãos, para que ele fosse preservado, para que essa história fosse contada. E que a gente tenha muito amor por este livro, que não nos omitiu verdades, mas que tem ali, na íntegra, né, o Evangelho de Cristo e que testifica de Cristo. Quando a gente chega em 4º Nef, é muita emoção 4º Nef, porque a gente vê que quando Cristo aparece depois da sua ressurreição, estava ali presente a parte mais justa do povo. E eram lamanitas e nefitas. Haviam pessoas que não eram convertidas, que não eram membros da igreja. Mas essas pessoas sobreviveram a toda a destruição que houve nas Américas, por ocasião da morte do Salvador. E essas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, de se converterem, de serem batizadas. Elas tiveram a oportunidade de ver Cristo. Olha que bênção grandiosa. E essa conversão, gente, aconteceu de tal maneira que já não existiam itas.
não existiam ladrões na terra, todos já haviam sido exterminados nessa destruição que houve, mas não havia lamanitas, amalequitas, não havia mais itas, nefitas, agora era o povo de Cristo, o povo da igreja de Cristo, o povo do convênio. E a gente vai ver como por 200 anos esse povo viveu em harmonia. Esse povo perseverou, esse povo se alegrou. Diz aqui que não existia povo mais feliz. E a felicidade, gente, vem da união, de não haver discórdias, das pessoas terem um único objetivo, ter um único propósito na vida. E é difícil alcançar isso, não é fácil. Às vezes a gente precisa da unidade nas famílias. Às vezes até conosco a gente está em crise. Quanto mais com o outro, quanto mais com, às vezes, a nossa ala, as nossas reuniões de conselho, as nossas organizações. Quantas vezes a gente precisa buscar a Cristo para encontrar essa unidade. Mas esse povo alcançou isso, e alcançou isso por 200 anos. 200 anos. Mas aí é muito triste, porque depois desses 200 anos a gente tem quarto Nefe, que um resumão, né? É muito tempo de história, é muito tempo. Acho que a gente possa entender esse contexto. Mas no versículo 35 de quarto Nefe 1:35 diz: e aconteceu que nesse ano, sim, no 31º ano, 230 anos depois, houve uma grande divisão entre o povo. Essa divisão foi causada por um velho conhecido, o orgulho. Olha só como esse ciclo vicioso aparece em todos os momentos no livro de Mórmon, do começo ao fim. No 38 a gente lê: e aconteceu os que se recusavam a obedecer o evangelho eram chamados de lamanitas, e lemuelitas, e ismaelitas. Estes não degeneraram na incredulidade, mas rebelaram-se intencionalmente contra o evangelho de Cristo e ensinaram os filhos que não deveriam crer, assim como seus pais, que degeneraram desde o princípio. A gente viu o quê? A formação novamente de itas, divisão entre o povo. Um começa a se achar melhor que o outro. As doutrinas falsas, eles começam novamente a pôr no coração as artimanhas de Satanás. Gente, quanta tristeza quando a gente chega, né, nesse momento. E aí a gente faz refletir, porque isso aconteceu 230 anos depois que Cristo visitou esse povo que foi ministrado por ele. Então a gente imagina que 200 anos é mais ou menos o tempo de uma terceira, mais ou menos 3 gerações passaram em 200 anos. 3 gerações. Essa terceira geração agora, eles já não tinham visto Cristo. Eles não tinham presenciado. Esse fervor não estava no seu coração. E eu fiquei pensando nisso. É uma quarta geração que está se formando totalmente contrário ao evangelho. Uma geração que diz que eles agora rebelaram-se intencionalmente. Então eu fiquei pensando como é que a gente pode ajudar as nossas futuras gerações. Hoje eu sou membro da igreja, sou um membro fiel da igreja. Como é que vai estar mais adiante as minhas gerações futuras? Será que todos estarão firmes no evangelho? Como é que eu posso ajudar as minhas futuras gerações? Será que a gente pode manter um registro? Será que a gente pode escrever um diário? Será que a gente pode, gravar vídeos? Será que o que a gente pode fazer para ajudar? Será que hoje eu posso fortalecer essa geração de hoje? Para que essa geração fortaleça a próxima e que a próxima fortalecida fortaleça a outra? Ou eu vou ser esse elo fraco, como disse o presidente Godoy em um de seus discursos de conferência, o seu elo fraco, que vai fazer com que as gerações futuras se partam? Gente, todos nós seremos um dia cobrados e um dia estaremos diante de Deus, estaremos diante do nosso Salvador, nesse tribunal. Que a gente possa comparecer sem manchas, que a gente possa dizer: eu fui levantado na cruz, eu sobrevivi e lutei até o fim. Com minhas imperfeições, com minhas dificuldades, acertando, errando, mas eu fiz o melhor que eu pude.
Eu me esforcei. É isso que o Senhor quer de nós. E aí a gente vai ver no final de 4 Nef 1:38, e aconteceu que passados 320 anos, olha só, 320 anos, Amaron, compelido pelo Espírito Santo, escondeu os registros que eram sagrados. Sim, todos os registros sagrados que tinham sido transmitidos de geração em geração, os quais eram sagrados, até o 320º ano depois da vinda de Cristo. E ocultou-os para o Senhor, a fim de que pudessem chegar novamente aos remanescentes da casa de Jacó, segundo as profecias e promessas do Senhor. E assim termina o registro de Amaron. Gente, eu me emocionei muito ao ler isso, porque chegamos nessa parte, né? Os registros enterrados, para que chegassem aos nossos dias. Esse registro chegou. Que a gente possa dar o valor que o livro de Mórmon merece. Que a gente possa dar valor a cada palavra que foi escrita e que a gente possa aprender dela. Às vezes, quando eu lembro dos discursos de conferência, quando eu lembro do que o profeta tem dito, eu fico pensando, não há nada que não tenha sido revelado, porque quando os discípulos tinham dúvidas sobre o nome da Igreja de Cristo, Cristo diz, não leste nas Escrituras? Quando os profetas falam sobre contendas, eu acho que talvez Cristo dissesse assim para a gente, não leste nas Escrituras? Está tudo escrito. O que a gente precisa seguir é o Evangelho de Cristo. Que a gente possa levantar bem alto essa tocha, essa luz, falar sobre o que acreditamos, falar o que defendemos e que o Senhor nos abençoe, para que a gente possa um dia ser levantado na cruz, com as nossas boas obras, com a nossa persistência, com a nossa perseverança. Até a próxima.